para nutrir as comunidades e proteger o nosso planeta. Vamos ouvir de inovações na agricultura sustentável, no uso mais inteligente da terra e também como os sistemas de agricultura e de comida podem servir para alavancar a equidade na saúde e também sustentabilidade ambiental. Essa sessão será moderada pela Amanda Soares, fundadora e diretora executiva de Saúde em Clima. Amanda. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I'm Amanda Soares, founder and executive director of Saúde em Clima. And I'm really glad to be moderating this next Idea Lab. We'll be switching to Portuguese because this is a panel full of Brazilian panelists, so we'll be speaking Portuguese, but feel free to reach out for translation and interpretation as well. Nessa tarde, a gente vai partir de um fato que é inegável. Os sistemas alimentares globais são responsáveis por cerca de 1/3 das emissões de gases de efeito estufa, mas o setor também é impactado pelas mudanças climáticas. No Brasil, mais de 50% das emissões nacionais dos sistemas alimentares estão associadas a mudanças no uso da terra e ao desmatamento. Isso significa que a transformação de habitats em áreas de produção deve ser entendida como um componente essencial, crítico, para o debate que a gente está construindo aqui hoje. Por quê? Ainda assim, a gente não consegue fornecer alimentos suficientes e nutritivos para todos. E os impactos de um clima em mudança no acesso aos alimentos devem piorar, especialmente a partir de 2050, que não é tão longe. Na Saúde em Clima, que é a organização que eu represento, a gente acredita que a literatura pode ser uma ferramenta essencial para humanizar as informações. Para nos lembrar que isso aqui não é um desafio abstrato, como já foi dito, mas realidades vivas. E aí hoje, eu tomei um passo um pouco ousado, talvez, mas eu vou ler um pequeno trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Um autor nordestino, eu também sou nordestina, um livro que se passa no bioma Caatinga, que é exclusivamente brasileiro, e que retrata a vida de quem é obrigado a deixar suas terras em função de uma seca prolongada. Por quê e o que isso tem a ver? Porque eu ainda acredito que esse continua sendo uma das ilustrações mais poderosas da hostilidade de um clima extremo sobre a segurança alimentar e a dignidade. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí, a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. Na véspera, eram 6 viventes contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes. E por ali, não existia sinal de comida. Esse é o painel Forestry and Food Systems. Nele a gente vai explorar qual inovação em agricultura sustentável tem um grande potencial ou maior potencial para garantir a alimentação confiável para um maior número de pessoas. E, ao mesmo tempo, como isso pode proteger as fontes de sequestro natural de carbono. Para começar, eu queria dar as boas-vindas aos nossos painelistas. Marina Galvadão, fundadora do UBA Sustainability Institute, que vai se juntar a nós virtualmente. E Júlio Alves, que é analista de sistemas alimentares sustentáveis do World Resources Institute Brasil.
podemos começar. Marina, você nos ouve? Sim. Caetano está por aí também? Consegue nos ouvir? Bom, gente, então vou apresentá-lo, já que ele está aqui conosco. Caetano Scanavino é coordenador do projeto Saúde e Alegria. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Nós temos aí 50 minutos para falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que, na verdade, são muitos. Eu tenho certeza que a gente tem muito a se falar nesses próximos minutos, mas eu queria começar com você, Marina. Marina é uma empreendedora e especialista em sustentabilidade que lançou o BA Sustainability Institute para promover a agricultura regenerativa e a inovação rural. Seu trabalho se concentra em sistemas circulares, agrofloresta e saúde do solo. Marina, a gente tem percebido como é que o aumento das temperaturas está remodelando a paisagem da saúde, mudando padrões nas áreas urbanas, nas áreas rurais e, é claro, lembrando-nos dos papéis essenciais que cumprem as florestas. O UBA tem diferentes programas que implementam modelos agroflorestais orgânicos com proprietários de terra que, historicamente, lutaram por esse acesso à terra. Com base nesse trabalho e em trabalhos desenvolvidos, você poderia falar mais sobre essas interseções e compartilhar, talvez, boas práticas das iniciativas do UBA? Sim. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e a Forecasting Health Futures por esse convite. Amanda também, muito prazer virtualmente, e me desculpo de não poder estar aí com vocês presencialmente. Sobre a questão que você colocou, né, o trabalho que a gente faz na UBA é justamente incentivar quem já pratica agricultura regenerativa, né, usando técnicas de agroecologia, e também temos a possibilidade de trabalhar com assentamentos rurais, porque a gente acredita que é importante de incentivar a agricultura familiar, que tem um papel essencial na produção de alimentos e para manter as pessoas também no campo. Porque a gente sabe que a estrutura fundiária no Brasil, ela faz com que a gente está tendo cada vez mais o êxodo, né? E por questões também de dificuldade de fazer esse trabalho, que é um trabalho duro, né? Ser agricultor. E a estrutura fundiária, porque o Brasil nunca fez, de fato, uma reforma agrária como em outros países, né, do mundo. Então, a gente acha importante, né, na UBA, a gente faz esse trabalho de trabalhar com grandes proprietários e com assentamentos rurais, para trabalhar com a questão da adaptação às mudanças climáticas através do plantio de árvores, né, dentro de sistemas produtivos e de restauração florestal. A gente acredita realmente que as árvores, né, elas têm um papel muito importante tanto na mitigação das mudanças climáticas, porque elas são, né, um compartimento importante de carbono, né, de estoque de carbono, mas também são importantes para a adaptação, porque elas têm uma influência no microclima, na questão da infiltração da água, que de fato é essencial para a qualidade da vida e a vida, né? A vida só é possível graças à água. E também nesse aspecto de que a gente pode ter culturas perenes e sistemas biodiversos, né? Respeitando os ecossistemas brasileiros e toda a nossa diversidade em termos de fauna e de flora. Então, por último, tem um ponto também que a gente tenta trabalhar. A gente tem um programa que se chama Na Primavera, que é um programa de carbono, mais focado no estado de São Paulo. E temos também um programa na Bahia, que se chama Jussara. E trabalhamos com produtores, na verdade a gente fala até, em alguns casos são só proprietários, que muitas deles já não praticam muito agricultura eles mesmos, né? E sempre tem esse foco de trabalhar com a agricultura familiar, principalmente de assentamentos da reforma agrária. O programa Na Primavera tem um foco importante da gente
visionar um sistema de produção que respeite o solo. Então, a Ana Primavera foi uma engenheira agrônoma, né, que na verdade teve um papel muito pioneiro na disseminação de práticas da agroecologia e na questão de tratar o solo como organismo vivo, e que é super importante para a gente, tanto na questão da produção de alimentos, mas também de outros recursos, né, como o solo em si, que é um recurso super importante para a produção e que ele demora milhares de anos para ser formado. Então, quando a gente mantém a cobertura do solo, a gente protege esse recurso, que é muito importante. A gente melhora a infiltração de água, fazendo com que haja uma manutenção dos lençóis freáticos, evitando a erosão. E assim, o respeito, né, pela fauna, microfauna, macro, meso, todos esses organismos que fazem com que a gente tenha uma produção de alimentos que vai ter mais vitaminas, nutrientes, enfim, né? Então, para a gente, assim, um modelo de agricultura que tenha um respeito tanto ao indivíduo humano, né, que dentro dos sistemas sociais, então de ter mais equidade, de ter acesso à terra, poder cultivar a sua terra, produzir o alimento, e também o respeito aos outros seres vivos que fazem parte desse ecossistema, né? E isso quer dizer que a gente tem um esforço de diminuir, né, o uso de químicos e acreditar também que existem técnicas ancestrais, né, inteligência suficiente hoje para a gente tentar lidar com alguns desafios em termos de implementação de sistemas produtivos. E as mudanças climáticas, a gente sabe que hoje, né, no interior de muitos lugares, ou a gente tem excesso de chuva ou falta de chuva, então a questão mesmo da urgência da gente lidar com isso é muito importante e é de fato está sendo, a gente está, nos nossos plantios a gente está vendo problemas já, né, com a questão das chuvas e do calor excessivo, que dificulta, né, qualquer produção agrícola, e também de sobrevivência, né, e facilitando o estresse de maneira geral, tanto o estresse hídrico, o estresse do ser humano, então o estresse no final, porque existem mais disposição a doenças e pragas, né? Então, na UBA a gente faz esse trabalho de acreditar que as árvores, junto com os seres humanos, né, a sociedade, dependendo do sistema que a gente faz o desenho, dependendo do que os agricultores querem, do que eles sabem fazer, mas a nossa missão através das árvores, a gente tentar incentivar e ajudar quem já pratica agroecologia, disseminando esses modelos. Acho que é isso. Muito obrigada, Marina, pela sua contribuição. Vocês conseguem me ouvir direito? É muito importante ouvir de você como a gente pode promover uma agricultura que seja respeitosa a todos os seres, né? E a própria perspectiva que a gente tem para esses seres, né? Que proteja as pessoas, suas culturas, todas as camadas, né, que estão por trás disso. E o planeta, que é o que a gente tem, né, se proposto a fazer aqui. Júlio, eu queria te convidar para essa discussão. Júlio trabalha na interseção entre agricultura sustentável, uso de terra e segurança nutricional no Brasil. No WRI, ele apoia estratégias baseadas em dados e o envolvimento de stakeholders para reduzir as emissões e aumentar a resiliência dos sistemas alimentares. Júlio, eu li uma passagem de Vidas Secas um pouco antes, e o WRI lidera iniciativas importantes para aumentar a produção local de alimentos e, ao mesmo tempo, promover a conservação. E muito interessante, conectando o que a Marina trouxe um pouco mais cedo, ele também reconhece o conhecimento local como um fator essencial para a adaptação climática e para a restauração dos biomas, né? Eu queria entender a sua perspectiva sobre como sistemas de produção baseados na floresta podem nos ajudar a conciliar produtividade com a conservação, que é tema central para o que a gente está discutindo. E mais do que isso, assim, quais políticas podem ser usadas como ferramentas estratégicas para transições justas?
Ok, boa tarde, pessoal. Obrigado, Kelly, Carrie, o pessoal responsável aí da organização pelo convite. Obrigado, Amanda, por liderar e organizar esse painel. Eu queria me ater, e eu espero que funcione na tradução também, para o inglês, no verbo que a Amanda escolheu, que é o reconciliar, né? Reconciliar a produção e conservação, então florestas e áreas produtivas, né? Acho que quando a gente está falando de reconciliar, aí pegando na raiz da palavra, seria retomar, né? Reconciliar no sentido de harmonizar, então retomar essa harmonia entre a floresta e a conservação. E para isso, eu quero contextualizar, especialmente o pessoal que não é do Brasil, as comunidades indígenas brasileiras, né, então os povos originários do território que a gente chama de Brasil hoje em dia, eles há milênios cultivam sistemas integrados muito próximos do que a gente chama de agroflorestais hoje em dia, né? E essa dualidade entre áreas de conservação e áreas de produção, elas são, na verdade, herança do nosso passado e nosso presente, né, colonial, que separa o alimento da floresta necessariamente, né? Então, é uma herança na produção que vem aí com os colonizadores europeus e que, junto com ela, né, junto com esse sistema produtivo, na verdade, muito da separação entre os povos originários e suas terras foi consolidada na nossa história, né? Então, acho que o reconciliar é importante aqui nesse sentido de olhar para esses povos que foram massacrados naquela época, mas que permanecem ainda, né? Então, os povos indígenas ao lado, hoje em dia, então, dos quilombolas, comunidades tradicionais e vários outros grupos, sustentaram essas práticas através da oralidade, através da cultura deles. E eu diria que a agrofloresta, então, no sentido de produção baseada em floresta, né? Então, aqui eu vou traduzir para o português como agrofloresta, se os colegas me permitirem, para ficar mais fácil. A agrofloresta, na verdade, eu não sei se ela seria exatamente uma inovação nesse sentido, né, que a gente está provocando aqui. Ela seria muito mais próximo de uma renovação, de um resgate, de uma valorização dessas técnicas, desse modo de produção e acima de tudo, do modo de vida desses povos e comunidades que eu citei. Então, há pelo menos aí o registro na bacia amazônica, tá, que acho que é onde a gente tem talvez os melhores estudos em relação a isso, mais recentes, há no mínimo 1.200 anos são encontrados sistemas parecidos, né, com o que a gente chama de agrofloresta, então sistemas integrados de produção na floresta. E além dessas comunidades, então, que resistem historicamente, mais recentemente na nossa história, nos últimos 100 anos, os movimentos camponeses, né, com destaque para o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, o MST, vêm, inclusive, baseados nessa própria experiência, né, que esses povos carregam aí na história deles, levando para frente essa conciliação, essa reconciliação, na verdade, né? Então, essa harmonização entre as áreas produtivas e a floresta. Então, o MST, especialmente, conhecido, né, e reconhecido pela luta pela terra, né? Então, também contextualizando os amigos não brasileiros, o Brasil não passou por um processo de reforma agrária até hoje, né? O Estado brasileiro nunca redistribuiu a terra. Então, isso origina alguns movimentos aí com destaque para o MST, mas existem mais alguns outros, né, movimentos camponeses nesse mesmo sentido. Mas, para além da luta fundiária por si, eles alocam muita energia, né, ou pelo menos conciliam, né, com essa luta pela terra, a luta pela regeneração dos ecossistemas, né? Então, essas áreas que são ocupadas pelo MST, elas normalmente são áreas degradadas, áreas improdutivas, que precisam passar por um processo de regeneração. E esse processo de regeneração, ele tem uma dupla função básica, né? Que é, claro, tornar aquela terra improdutiva, além de produtiva, o lar de pessoas, né, que possam ali usufruir dos recursos dela, mas também para garantir outros dois aspectos muito importantes, que o primeiro ali
a segurança alimentar e nutricional dessa população, que pode ali, a partir desse processo, ocupar e produzir. E a segurança alimentar, né, que, num aspecto mais amplo, eles produzem um alimento para consumo e produzem o alimento para vender. Então, aí, é uma possibilidade de geração de renda. Estou tentando fazer essa conexão lá das comunidades tradicionais para chegar no ponto principal, ali na finaleira. Eu quero conectar isso com as políticas públicas, o que o Estado brasileiro tem promovido recentemente em relação a isso, né? Então, já que a provocação é como que a gente reconcilia a floresta e a produção, olhar, né, para as políticas públicas, especialmente voltadas à agricultura familiar, né, que engloba esses grupos todos, né, de acordo com a definição na lei, e tentar apontar como esse esforço tem sido bem sucedido ou não, e alguns caminhos, né? Então, pensando sempre nessa dupla função da terra como fonte de soberania alimentar, de segurança alimentar e nutricional, e também como fonte de renda, os principais desafios encontrados pela política pública para responder essas demandas da agricultura familiar estão basicamente em torno da assistência técnica, né? Então, assistência técnica e extensão rural, que é o conceito aí de levar a tecnologia para o campo, né? Também tentando contextualizar os amigos não brasileiros. O governo brasileiro é o responsável, em tese, por esse processo. Na verdade, ele não consegue capilaridade, ocupar todos esses espaços, e vários outros institutos de pesquisa, e a universidade acaba contribuindo, como a Marina já estava citando, e o próprio WRI também é responsável por isso. E isso falando da parte técnica e da parte de comercialização dos alimentos, existem algumas políticas públicas, né, de incentivo à compra, né, e consumo de alimentos produzidos nessas áreas, mas elas são incipientes e insuficientes, né, dada a dimensão e a complexidade aí, fundiária e social que eu estava tentando traçar. E concatenando tudo isso, o Estado brasileiro, mais recentemente, então, atendendo às demandas desses movimentos camponeses, movimentos sociais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, ele estabeleceu, aí, via portaria, recentemente, o Programa Nacional de Florestas Produtivas, que aí sim, é um programa oficial do governo, financiado pelo governo, atendendo a essa demanda, né, ouvindo esses povos, para incentivar a produção de alimentos integrados à floresta. Então, pela primeira vez, assim, mais notadamente, um programa desenhado para sistemas agroflorestais. Então, a ideia desse programa é recuperar áreas degradadas, aí, como o MDA, né, também para contextualizar, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele é voltado à agricultura familiar, então, ali pequenos e médios produtores. Ele incentiva, então, dois arranjos básicos, né, dentro desse programa, que é a integração da lavoura, pecuária e floresta e sistemas agroflorestais, né, ou agrofloresta. Os desafios para isso. Então, o recurso é limitadíssimo, para dizer o mínimo. O MDA foi um ministério praticamente extinto no governo anterior e está sendo retomado agora, né, aos poucos, com muito pouco dinheiro e com muito pouca atenção do próprio governo, inclusive, né. Então, os principais desafios que esse programa e todas as iniciativas que eu estava dizendo da agricultura familiar vão encontrar em relação a políticas públicas, né, como realocar ou como melhorar esses incentivos para que essas áreas voltem a se tornar produtivas, incluindo as pessoas, pensando nas pessoas alimentadas, pensando nas pessoas gerando renda. Como garantir o direito à terra desses povos que eu já enumerei algumas vezes, né, porque a parte mais difícil, talvez, dessa política seja garantir que, por exemplo, assentamentos da reforma agrária tenham um respaldo legal para produzir com eficiência e constituir as suas cadeias produtivas, e como expandir, no final de contas, esses experimentos, né, essas áreas de agrofloresta e de arranjos de sistemas agroflorestais. Acho que é isso.
Muito obrigado, Júlio, mais uma vez. A gente conseguiu fazer um passeio agora também para esse olhar para as políticas públicas e financiamento, que é um tema estratégico, né, nessa nossa discussão durante os 3 dias. Caetano, eu queria muito ouvir de você. A gente tem falado sobre esse resgate de conhecimentos ancestrais, de tecnologias sociais como uma forma de construção de resiliência climática. O Caetano lidera o projeto Saúde e Alegria, uma iniciativa brasileira voltada para a saúde comunitária, o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental na Amazônia. Seu trabalho integra acesso à saúde, segurança alimentar e proteção da biodiversidade em comunidades indígenas e ribeirinhas. A Saúde e Alegria também tem iniciativas impressionantes voltadas para o manejo florestal sustentável, que fortalecem as cadeias de produção, que vão fazer um melhor uso do potencial existente na Amazônia. E aí, Caetano, eu queria entender quais são as principais práticas que vão definir uma economia de floresta em pé. E, claro, considerando a missão do Saúde e Alegria, qual é a importância da participação ativa na formação desse modelo, que a gente já vem falando dessa necessidade de resgate, de reconciliação. Especialmente num contexto, né, que a gente tem modos de vida e produção que são cada vez mais pressionados por novos ciclos econômicos, novas formas de produzir. Obrigado. Eu vou falar em português. Infelizmente, eu não pude estar aí no Rio de Janeiro. Eu estou em Brasília agora, acompanhando tanto uma conferência aqui para se construir o Plano Clima, inclusive nessa questão do uso da terra, e também apoiando o movimento indígena do ATL, o Acampamento Terra Livre, que nessa semana é o maior movimento indígena, o maior evento indígena do país anualmente, sempre acontece em abril, né? Agradeço a oportunidade de estar com vocês também, convido vocês a visitar ali a minha terra, que é a região do Tapajós. Eu sou nascido em São Paulo, fui para ficar 6 meses na Amazônia e estou há 37 anos. E o que mais me prendeu ali na região não foram as belezas naturais da onde eu moro, que é Alter do Chão. Depois deem um Google, Alter do Chão, vocês vão entender essas belezas, mas justamente as pessoas, né? Então, se a gente quiser manter a floresta em pé, a gente precisa fortalecer as pessoas que vivem debaixo da floresta. Elas estão lá lutando para manter essa floresta em pé, em troca, acabam recebendo doenças de fora, bala, ameaça, invasor, ao invés de receber investimentos, medidas de bem viver, como saúde, saneamento básico, apoio para a melhoria da agricultura familiar, para a produção de alimentos, enfim. Então, para mim, é fundamental poder estar fortalecendo e aprendendo com essas populações. E o que mais me prendeu lá, como eu bem disse, foi poder ter uma oportunidade de trabalho como o Projeto Saúde e Alegria, de interagir, né, e poder trabalhar junto com essas populações, esses povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas que vivem dentro da floresta. E quando a gente vem de São Paulo, a gente acha que é salvador da pátria, que sabe tudo, e aí descobre que quando chega lá não sabe de nada. E aí quando eu falo isso vida, é solidariedade, é ação humanitária, e por isso que eu costumo falar que São Paulo precisa mais da Amazônia do que a Amazônia de São Paulo, e não só pelo aspecto da floresta, não só pelo aspecto dos serviços ecossistêmicos, mas também a gente precisa aprender e trazer um pouco para o mundo urbano, o mundo de concreto, um pouco de humanidade, né? E eu lembro que uma vez uma liderança indígena nos disse: quando o branco precisa ir num lugar desconhecido no meio da floresta, e quando um grupo indígena precisa ir num lugar que eles não conhecem também no meio da floresta. O branco, ele vai com todo aquele aparato tecnológico, GPS, computador, trator, traça uma linha reta e vai direto ao ponto.
E o indígena, quando ele não sabe direito, ele imagina mais ou menos ali um centro, de onde ele tem que chegar, e ele chega lá fazendo uma espiral, na forma de uma espiral. Para quando ele chegar lá, ele já saber o que tem no seu entorno, se tem floresta de alimentos, se tem palmeira para construir casa, se tem remédio caseiro, se tem alguma nascente delicada e frágil, né, de água doce, para então ele poder estar interagindo de forma harmônica e construtiva. E a gente costuma chamar eles de primitivos e os brancos de civilizados. Então, se a gente fosse primitivo como eles, provavelmente não estaríamos, né, caminhando aí para perder a batalha de 1,5 grau de aumento da temperatura global desde a época pré-industrial. Então, a gente, dentro do Saúde e Alegria, a gente procura trabalhar com comunidades e aldeias dessa região do Tapajós, com programas de saúde, de educação, de apoio a mulheres, de energias renováveis, de saneamento básico, de reflorestamento, restauração florestal, sistemas agroflorestais, ordenamento territorial, procurando construir com essas populações soluções para as necessidades mais prementes, não querendo com isso substituir o Estado, o governo, mas sim somar esforços para as políticas públicas, lembrando que ela tem um alcance insuficiente junto a essas populações de área remota. E aí a gente, a partir dessas soluções, dessa parceria de conhecimentos técnicos com o saber comunitário, muitas das experiências bem-sucedidas acabam se constituindo em tecnologias sociais que possam ser replicadas, servir de referência para escalar via políticas públicas, né? A exemplo do nosso programa de saúde, o nosso modelo de atenção básica, baseado no Barco Hospital Abaré, virou política pública nacional há pouco mais de 10 anos e hoje existem 110 embarcações espalhadas pela Amazônia inteira, fruto dessa experiência, desse modelo que a gente plantou a semente no Tapajós, né? Na área de floresta, na área de sistemas alimentares, a gente vem tentando fazer um contraponto à realidade que a gente testemunha na Amazônia, que insiste ainda num modelo que deu errado, num modelo que chama-se de desenvolvimento, mas é um modelo de subdesenvolvimento. Então, a Amazônia hoje, ela evapora 20 bilhões de toneladas de água doce por dia, cada árvore grande evapora 300 litros, isso migra para o sul do país e hoje o estado de São Paulo só tem terra fértil por causa disso que a gente chama rios voadores, né? Na Amazônia se descobre uma nova espécie a cada 2 dias. Então, de repente, a cura da Covid, a cura do câncer pode estar dentro dessa floresta e a gente não sabe. Desmatar uma floresta primária é que nem deletar um hard disk sem saber o que tem dentro. E esse modelo, ele insiste nesse tipo de atividade. A gente já desmatou o equivalente a 2 Alemanhas de floresta amazônica, para colocar o que no lugar? 63% é ocupado por pecuária, pastagens de baixíssima produtividade, menos de 1 animal por hectare, e outros 23% estão abandonados, ou seja, para cada 4 hectares desmatados, a gente abandona 1. Metade das emissões brasileiras, como bem colocado na introdução da nossa mesa, vem do desmatamento, vem do uso da terra, e boa parte disso na Amazônia. E mais de 90% desse desmatamento é ilegal. Então, a contribuição brasileira para o aquecimento global, você não pode nem dar aquela desculpa chinesa de que precisa ter a termoelétrica para alimentar o chinês. Ela está vindo do crime. Se a Amazônia fora da lei fosse um país, ela estaria entre os 9 maiores emissores de gás de efeito estufa do planeta. Então, a gente não pode deixar acontecer isso. A ciência já nos alerta da proximidade do tipping point, que é um processo de que não adianta nem ter mais desmatamento zero. Talvez a floresta entre num processo irreversível de savanização para a vegetação se adequar às novas características climáticas mais secas do que a rainforest que a gente conhece.
E eles calculam que isso pode vir a ser alcançado depois de uma perda de 20% a 25% do território amazônico. Hoje a gente está em torno de 15% a 17%. Na Amazônia brasileira já alcançamos 20%. E tudo isso não está nos deixando mais ricos, não está deixando os 28 milhões de amazônicos mais ricos, né? Nós continuamos detentores dos piores indicadores sociais do país. Os maiores índices de extrema pobreza estão no norte, não estão nem no nordeste. E a gente começou a fazer um trabalho nessa área, o Saúde e Alegria, no sentido de melhorar a eficiência agrícola, como é que a gente pode reduzir um pouco a dependência do corte e queima, da mandioca apenas, como é que a gente trabalha sistemas agroflorestais, como já foi colocado também pelo Bar, principalmente de árvores frutíferas, florestais, que garantam segurança alimentar e tenham demanda de mercado. Já que a gente tem que recuperar uma área degradada, já que a gente tem que reflorestar, vamos então reflorestar algo que traga inclusão econômica, inclusão produtiva e segurança alimentar. Começamos a trabalhar, e é uma questão progressiva, que ela vai ampliando aí de 50 até 100 hectares por ano de áreas degradadas sendo recuperadas de base comunitária, a partir da própria população. E a gente instituiu recentemente, também apoiamos a cooperativa agroflorestal ali da região do Tapajós, para a montagem de um ecocentro, que é um centro multiprocessador de floresta que fica na beira da BR-163, que liga Santarém com Cuiabá. É a rodovia para levar a soja do Mato Grosso para a Amazônia e escoar para a China. Por que então não levar insumos da sociobioeconomia de Santarém, da Amazônia, para os mercados de São Paulo, Rio de Janeiro? Esse ecocentro ele tem processador, usina processadora, extratora de óleo, óleos vegetais, óleos essenciais, casa do mel, que além de gerar um recurso, essas abelhas são as que polinizam a floresta, estão desaparecendo com desmatamento nas grandes áreas desmatadas, despolpadeira de fruta, câmara fria, secadora de semente. Então, todos aqueles novos produtos que foram surgindo desses sistemas agroflorestais, depois que ele passa a ter ali produção de oleaginosos, produção de frutas, né? Essa pessoa da comunidade, da aldeia, em vez dele vender aquilo para um atravessador por R$1, que chega lá na aldeia e recompra e revende na cidade por 10, ele já entra na cooperativa do ecocentro. Então, você já trabalha um centro de comercialização sem atravessador, de maneira que se aumenta a receita dele. E a outra questão é que, ao invés de vender a semente ou a fruta in natura, ele vende a manteiga do cupuaçu, ele vende o óleo de andiroba, ele vende o produto com alto valor agregado e de base comunitária. Todo esse trabalho é um empreendimento de base comunitária. O dono do negócio são as comunidades indígenas, de povos tradicionais e extrativistas. Bom, eu sei que meu tempo é escasso, depois a gente pode estar conversando um pouco mais, e termino aqui minha fala da maneira que eu comecei, convidando vocês para vir tomar um banho no Tapajós, conhecer em loco a experiência, desejando a todos saúde e alegria. Muito obrigado. Muito obrigado, Caetano. Convite mais que aceito, eu imagino. É muito importante te ouvir falar. Nós vamos ter 10 minutos finais para perguntas da audiência, então pode ser um espaço para a gente explorar ainda mais o que a gente tem conversado. Fugindo um pouco do meu roteiro, na verdade, acho que a gente trouxe muito também... Antes eu falei sobre a importância da narrativa, né, das histórias, da experiência vivida, como construtora de conhecimento, para que a gente possa não criar novas tecnologias, porque não são tão novas como a gente tem conversado, mas para que a gente possa resgatar essas tecnologias sociais e embasar essa construção reconciliadora de fato. Eu queria voltar para a Marina rapidamente, a gente ainda tem um pequeno tempo, e partilhar também um olhar que eu tive durante a minha atuação na saúde pública. Eu sou psicóloga e eu lembro que, antes de criar a Saúde em Clima, que trabalha muito mais a nível comunitário e local, alguns casos foram muito impactantes assim, para mim, mas, particularmente, eu vivo num ambiente costeiro, eu sou de Recife, uma cidade litorânea. Quando eu escutava uma marisqueira falando sobre como o clima teve impacto na
produção, né, no caso, no marisco, de fato, e sobre como aquilo repercutia como fonte de subsistência e como alimentação da comunidade, assim, escutando essas pessoas que chegavam, né, ali na ponta, no sistema de saúde, no hospital, eu percebia muito que existia, sim, um recorte de gênero importante, e eu sei que a UBA tem desenvolvido, né, alguns programas que têm um olhar especial para isso, porque, para além de estar no centro da solução, existem pessoas que são mais impactadas, né, e a gente veio falando um pouco mais sobre isso anteriormente, e aí a gente falou um pouco, né, sobre como isso se traduz também para a vida das pessoas, assim, sobre como, na verdade, esses projetos repercutem na vida das pessoas na ponta, assim. Se você podia compartilhar um pouco mais com a gente. Isso, Amanda, essa questão, a gente, bom, por experiência, né, por ser mulher, enfim, eu entendo que a questão de gênero é muito importante, e também o que a gente chama de minorias, que na verdade são maiorias, né? Também é muito importante a gente colocar no centro justamente as maiorias que não têm acesso a vários direitos e ferramentas que poderiam justamente resolver muitos dos problemas que a gente está, né, a gente assiste hoje, problemas do passado, enfim, por a questão de acesso a crédito rural, para ter um exemplo, né, ou a questão também da segurança. Então, os programas que a gente está desenvolvendo, a gente tem um esforço, né, não é exclusivo para mulheres, mas a gente tem um esforço de incluir ao máximo mulheres, tanto do ponto de vista da equipe também, né, mas como os beneficiários e aí as populações tradicionais. A gente trabalha no âmbito assim mais do setor privado, né, então a gente também tem que trazer essas narrativas assim para as pessoas entenderem. Do ponto, né, a gente trabalha muito com financiador aqui, eu estou na França, né, na Europa, nos Estados Unidos, para explicar justamente todas essas assimetrias que hoje fazem com que a gente está vivendo, né, uma crise social e climática, né? Então, nos nossos programas a gente tem esse esforço, né, de dar uma atenção para as mulheres, as populações tradicionais, e não é fácil, porque muitas vezes a questão fundiária não está em dia, tem a questão da violência no campo também, que é bem delicada, por exemplo, para as mulheres operarem, né, como pode ser as engenheiras ou as técnicas, né, não importa. Então, tem umas questões que são bem delicadas para a gente poder atuar com mais tranquilidade, né? E eu acredito que, assim, enfim, acho que eu espero, né? É mais uma questão de visão de vida. Eu gostaria que a gente já tivesse a capacidade hoje de entender todas essas assimetrias e imaginar que a abundância seria para todos, né? Não a gente ficar tentando tirar direitos dos outros, e sim se abrir a mais direitos e mais possibilidades, né? Entretanto, a gente sabe que talvez hoje os sistemas, né, institucionais, econômicos, tal, são desenhados de uma maneira ainda muito antiga e talvez com uma visão colonial ainda, né? Então acho que a gente também tem que, enfim, entender esse lugar de fala, né, das populações tradicionais, das mulheres, e criar espaços específicos justamente para poder diminuir esse gap, né, essas lacunas aí que são muito importantes, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os continentes do mundo quase, e assim um constato é quando as mulheres elas recebem algum recurso, alguma coisa, elas vão investir na família, na melhora coletiva. Os homens já não é sempre esse mesmo constato, né? Então, por isso que a gente acredita muito nas mulheres como catalisadoras de uma transformação social que vai ser benéfica não só para o indivíduo, mas para a comunidade.
A gente então a gente tenta ter essa abordagem, né, que não é sempre fácil, mas é isso, estamos na luta. Obrigada, Marina, mais uma vez. É muito interessante ver que a solução está centrada nas vozes, né, que a gente pode escutar. E acho que grandes soluções nascem disso. Eu vou passar para as nossas perguntas da audiência, porque são perguntas que eu diria que tem um nível de complexidade na resposta. Elas estão em inglês, eu posso traduzir, vocês acham melhor? Vou tentar. Quais políticas ou parcerias são mais necessárias para desenvolver sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes ao clima? Vou deixar aberta para quem quiser responder. Alguém? Eu vou arriscar aqui, gente, e vocês me ajudem, vocês dois aí, Caetano e Marina. É isso, um certo nível de complexidade, a Amanda foi generosa, né? São perguntas complexas, né? De natureza complexa já. Tá, é difícil, na minha opinião, imaginar, né, uma política ou uma parceria que responda diretamente ao desenvolvimento, né, que desenvolver sistemas sustentáveis, alimentares sustentáveis e resilientes ao clima envolve muita coisa, e dificilmente uma ou algumas poucas políticas seriam insuficientes de qualquer forma. Então, como eu listei anteriormente, eu acho que a gente tem alguns caminhos, aí eu, de novo, vou focar na agricultura familiar, né? Mas, em termos de políticas que garantam o acesso à terra, de novo, vou insistir nisso, né? Porque esses sistemas só vão ser sustentáveis e resilientes ao clima a partir do momento que eles estiverem bem estabelecidos e que essa transição justa, né, especialmente no meio rural, seja adequada para que as pessoas permaneçam na terra gerando alimento, gerando renda, né, enfim. Então, eu diria que aqui no Brasil a gente tem algumas políticas que, na verdade, eu não diria nem que o problema delas é o desenho exatamente, não sei se os amigos concordam comigo, mas é como a gente executa e como arrumar mais recursos, né? Então, como reativar de maneira adequada a política, o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, como que a gente alavanca as políticas mais recentes, como o Programa Nacional de Florestas Produtivas, como a Política Nacional de Produção Orgânica, enfim, né? Eu acho que, mais do que desenvolver ou redesenhar ou algo do tipo essas políticas, a gente precisa ativar as que já estão na mesa, pensando em responder para as pessoas, né, que essas políticas encontrem essas pessoas e que essas pessoas possibilitem novos sistemas alimentares aí mais resilientes e sustentáveis, equilibrando aí a natureza e a permanência delas na Terra. Perfeito. Alguém mais quer contribuir para essa pergunta? Sim, eu gostaria também de mencionar alguns pontos que a gente se deu conta aí nesse tempo de atuação, né, com vários beneficiários de diferentes classes sociais, diferentes grupos, né. Tem alguns pontos, por exemplo, a questão do crédito rural, que ele tem que ser adaptado à agrofloresta, por exemplo. Se a gente quer ter sistemas produtivos mais diversos, a gente precisa ter créditos rurais que enxerguem que a pessoa vai começar a produzir a partir do ano, sei lá, do 5º ano, que primeiro vai ter a banana, depois vai ter outros produtos, cacau, enfim. Tem que ter uma engenharia financeira um pouco mais complexa do que um produto só, que é vamos dizer, o mais comum, né? Em alguns estados, né, a gente sabe que existem o crédito rural para esse tipo de, vamos dizer, um sistema mais de consórcio, né, de 2 a 3 espécies.
E aí, com a questão do crédito, os seguros também, né? Porque a perda por exemplo, se o produtor ele fez, né, emprestou dinheiro do banco e aí ele vai, então, e para isso ele precisa ter os papéis em dia, então tem a questão da titularidade da terra, etc., que pode ser muito melhor do que ela é hoje, né, no caso da agricultura familiar. Isso vai condicionar esse acesso a esse recurso e aí, por exemplo, se a pessoa perdeu aquela produção, ela tem que ter um seguro adequado. Então, também facilitar com seguros específicos para a agricultura familiar, biodiversa, né, com mão de obra que seja da família ou de pessoas próximas. Isso também deveria ser ajudado. Tem alguns pontos hoje que são ainda meio absurdos, né, quando a pessoa, um agricultor familiar quer contratar gente de fora, assim, para vir ajudar. A questão também da mecanização, que no Brasil hoje, né, tem poucas máquinas pequenas, assim, que poderiam ser usadas. As prefeituras, elas antes tinham tratores, tal, né, a gente vê pelo menos no estado de São Paulo. Aí tem prefeitura que funciona, tem prefeitura que não funciona, mas, por exemplo, para preparar um solo, fazer tudo no braço é muito difícil, né? É um trabalho que enfim, é super. A gente não precisa mais fazer. Hoje existe, assim, dependendo do terreno, né, do tipo da vegetação existente, enfim, dá para melhorar esse aspecto. Então, acho que também deveria ter uma melhora do acesso a uma mecanização de pequena escala, né, não só aquelas colhedoras imensas e tudo mais. Então, adaptar o país para uma agricultura de menor escala, reconhecer a importância dessa agricultura na nossa alimentação e na nossa resiliência mesmo, em termos de soberania alimentar, né? Porque hoje a maior parte do solo agricultável, né, ele vai muito para exportação. Então, a gente vê o que é de fato útil para a população comer e gerar renda e trabalhar, e aí ligar também com aquilo que o Caetano falou, de ter investimento em agregar valor, né, nos produtos, fazer as manteigas, né, para isso, para não ficar só trabalhando com produto in natura, que tem a perda, né. A gente tem um problema de logística no Brasil enorme, enfim, um país de dimensões continentais. Então, isso também é uma coisa que deve ter uma atenção especial. E eu acho que a gente está nesse momento importante de ter investimentos, né, que podem ser lucrativos, sim, mas ter essa paciência e uma atenção especial, porque a questão fiscal também, né? Então, o fisco hoje ele tem um olhar muito diferente para a agricultura convencional e para a familiar. Então, a gente também, né, tem um pouco mais ajudar, né, subsidiar mesmo essa agricultura que é importantíssima. Desculpa, me alonguei um pouco, mas Imagina. tem muita coisa para falar. Ainda temos tempo. Eu vou aproveitar, Caetano, e já direcionar a segunda pergunta para você, que eu acho que faz muito sentido, particularmente vindo desse cenário como profissional da saúde. Uma coisa interessante é que aquele caso que eu trouxe não teve impacto só na saúde mental. Na verdade, o que a gente estava trabalhando ali era uma hiperglicemia daquela mulher que não baixava de jeito nenhum, e nós fomos descobrir que os níveis de estresse estavam atrelados à condição de insegurança alimentar e nutricional, que cabe um destaque também. E aí essa pergunta traz um pouco disso, né? Como é que a gente pode linkar, conectar essa renovação das práticas indígenas para a agrofloresta, né? Não estou conseguindo falar essa palavra hoje. Eu não consigo enxergar o resto, gente. Mas com a saúde. Assim, como é que tudo isso que a gente se falou, no fim, se conecta com a saúde? Estamos com tempo agora limitado. Ok. Obrigado também. Eu queria reforçar, eu estou com um problema de áudio aqui, e às vezes vem a tradução em português, se eu não... Mas eu complemento também, eu me senti bastante contemplado pela Marina, né? E eu reforçaria também uma situação, por exemplo, no Brasil, que é muito difícil a pessoa pensar em produzir, pensar em produtividade também, se não tem segurança do direito à terra. Então, se já foi colocado aí, eu perdi o áudio, eu peço até perdão de estar repetindo.
mas a gente tem visto, né, se o problema do Brasil hoje, em termos de emissão, é o desmatamento, né, grande parte desse desmatamento, onde ele ocorre mais, são nas áreas públicas não destinadas. Então, e começar a entender também a política de áreas protegidas, de demarcação de territórios indígenas, quilombolas, unidades de conservação, reservas extrativistas, também como investimento. Primeiro, você está assegurando um direito à terra de uma população tradicional que está lá antes ainda de portugueses chegarem, essa coisa toda, né? Segundo, essa população tem um modo de vida baseado no conhecimento da natureza e ela está lá prestando um serviço voluntário para manter aqueles ativos naturais em pé que nos mantém vivos, né? E é o melhor investimento e talvez o mais fácil e mais em conta para combater as mudanças climáticas. Então, essa é uma questão fundamental, porque a pessoa começa a investir ali numa produção, aí vem um gigante de fora, toma aquela terra, eles vão perdendo estímulo, né? Em você produzir, inclusive, culturas assim que... então, se eu for fazer um reflorestamento, aquela coisa toda, para quê? Para daqui 2 anos eu perder aquela terra para alguém ou algum grande, né? Ou eu vender mesmo aquela terra, porque eles estão tão lá isolados e excluídos das políticas públicas, porque você assegurar, né, consolidar um território, não basta também só colocar no papel a terra se você não der condição digna dele permanecer lá, né? Em relação à saúde, eu fico muito feliz dessa conferência trazer a questão da saúde, a questão do clima, e a ligação disso ela está intrínseca, né? A gente, quando vai abrindo aí mais frentes de desmatamento, vamos estar nos deparando com situações de vírus, como tivemos aí uma pandemia recente, e os profissionais de saúde têm uma preocupação muito grande, né, nessa questão do perigo de seguir nesse desmatamento e estar abrindo aí novas fronteiras, novas proximidades aí com coisas que a gente ainda não conhece. Eu vou dar um exemplo também da região que eu trabalho, que é lá do Tapajós, onde o que tomou conta há mais de 30 anos são os garimpos. São os garimpos e são ilegais, porque pela Constituição é proibido você ter garimpo dentro de terra indígena. E basicamente são territórios de terras Munduruku. Então começar a entender o garimpo também como um problema de saúde pública. Por quê? São 7 bilhões de toneladas por ano de sedimentos do garimpo despejados no rio Tapajós, né? Já existe uma exposição de mercúrio, as pesquisas mais recentes da Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, apontam 6 indígenas Munduruku a cada 10 com exposição acima do tolerável pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Em áreas próximas de garimpo, 9 a cada 10. E as mulheres já não querem mais ter filho porque o mercúrio passa pelo leite materno. E aquela cultura alimentar milenar deles, que era o peixe, passa a ser comprometida. Eles não podem mais comer peixe. Então, assim, existe um desafio gigantesco. A gente tem que começar a entender garimpo também como um desafio de política pública. Precisaria, e aí existe uma cultura ainda pequena em relação à doença de Minamata, aquela coisa toda. Como é que a gente consegue ali, né, tá estabelecendo, por exemplo, um programa no SUS que permita acesso em massa das populações de municípios áureos próximos de área de garimpo para poder fazer o teste de mercúrio, de exposição a mercúrio, né? Eu sei que é pouco tempo. Perfeito, né, Caetano. que a gente vai tem precisar... aqui, mas eu fico muito feliz de estar cada vez mais vendo a saúde dentro da agenda clima e acho muito pouco, está muito aquém ainda do que deveria, em termos de debate, discussão e sensibilização dos nossos tomadores de decisão. Perfeito, muito obrigada. Nós esgotamos o tempo, mas eu queria agradecer pela participação. Foi muito interessante pensar como incorporar resiliência existencial a práticas de agricultura, a práticas de manejo de florestas.
É isso, foi muito especial, gente. Muito obrigada.